Olá, eu me chamo Luiz Felipe. O nosso artigo é intitulado, traduzindo, Projeto de Sistema Inteligente de Monitoramento de Situações de Congestionamento de Tráfego Urbano baseado em Big Data. Inicialmente, na introdução, contextualizamos o nosso projeto. Sabemos que atualmente há um desenvolvimento acelerado das cidades, tanto de grande como médio porte. Em paralelo a isso, há um desenvolvimento também bastante acelerado do trânsito dessas cidades. E com isso surgem diversos malefícios para a cidade, onde podemos destacar acidentes de trânsito, bem como a poluição sonora, causada por conta desse desenvolvimento acelerado, desse trânsito caótico das grandes cidades. Aí, nesse contexto, para compreender a situação do congestionamento do trânsito urbano, nesse artigo foi projetado um sistema de monitoramento inteligente de tráfego urbano, para monitorar a situação do congestionamento e tomar medidas eficazes para lidar com essa situação. Porém, sabemos que para acompanhar em tempo real esse comportamento, essa dinâmica do trânsito, é gerado uma grande quantidade de dados. E os sistemas convencionais de análise desses dados não permitem essa avaliação em tempo real, pois eles demandam uma quantidade de tempo considerável para processar esses dados. Nesse contexto que entra a tecnologia de Big Data, principalmente a Big Data Spark, onde ela traz novas tecnologias para lidar com essa problemática, como uma computação, como eles podem realizar computação bastante complexa. E, e assim, nesse projeto, para analisar essa proposta, foi realizada uma análise em cima dessa tecnologia Spark, onde foi projetado um sistema de monitoramento da situação do congestionamento de trânsito urbano inteligente. Bem, através de experimentos comparativos, a eficácia do sistema de monitoramento da situação de congestionamento de trânsito urbano inteligente baseado em Big Data foi verificada. Eu sou Eric Cândido e, dando continuidade, eu vou falar sobre a arquitetura geral do sistema. O sistema de monitoramento de congestionamento inteligente é baseado na tecnologia Spark. Como os dados são baseados em Big Data, temos um grande fluxo, um grande volume de dados. Então, processar dados da forma tradicional, da forma mais simplificada, não vai ser útil para a resolução dos problemas. Então, a tecnologia Spark, voltada justamente para lidar com Big Data, entra com esse mérito. Se qualquer servidor falhar, o sistema vai continuar funcionando normalmente, independente da falha. Além disso, se algum servidor apresentar alguma falha, apresentar algum comportamento errado, ele também vai continuar funcionando em paralelo, enquanto a manutenção é realizada no servidor. O sistema geral de congestionamento inteligente é basicamente dividido em três camadas: a camada de suporte de dados, a camada de processamento de dados e também a camada de aplicações ao negócio. Está sendo mostrado aqui na figura 1. Se notar, cada uma das camadas estão ligadas uma à outra via conexão com e sem fio. A camada de suporte de dados vai ser responsável principalmente pela coleta dos dados. Essa coleta é feita por dados fornecidos por câmeras eletrônicas ou por monitoramento de vídeos. A camada de processamento de dados vai ser a camada que justamente vai obter esses dados que já foram coletados e ver quais são realmente úteis para ser utilizados no sistema. Então, muita parte dos dados pode não ser útil. Vai ser nessa camada de processamento de dados que vai ser visto quais serão úteis para, por exemplo, dizer os padrões de comportamento de tráfego numa determinada região da cidade, que lá deve ter algum comportamento padronizado e é nessa camada que vai ser realizado isso. Nessa camada também vai ser guardado os históricos de tráfego. E por fim, a camada de aplicações ao negócio. Vai ser essa camada que vai justamente, com base nos dados e padrões que já temos, representar graficamente tais comportamentos. Então, por exemplo, comportamento de semáforo, comportamento de tráfego, onde ocorreu ou não algum acidente, recomendações
de tráfegos melhores, de caminhos melhores para serem seguidos. Então vai ser com base nos dados que já temos, fornecer as melhores soluções para as aplicações práticas. Com base nessas informações dadas, com base nas estruturas do sistema, o hardware e software vão ser desenvolvidos. Olá, me chamo Marçuan e agora irei falar um pouco sobre o design do sistema de hardware. Bem, de acordo com a estrutura geral do sistema, o hardware do sistema é projetado. E essa estrutura de hardware ela é mostrada na figura 2, onde podemos observar diversos componentes. A estrutura de hardware do sistema de monitoramento de situação de congestionamento de tráfego urbano inteligente ela é baseada em Big Data, onde consiste em diversos componentes. Alguns deles são o host de computação paralela, que é responsável por tarefas de processamento paralelo. Também temos o host de armazenamento distribuído, que armazena dados distribuídos em vários locais. Temos também na entrada o terminal do usuário, que permite a interação dos usuários com o sistema. Temos o host de acesso a dados, que permite os outros componentes acessem e recuperem os dados. Temos os switches, que gerenciam o tráfego de rede, encaminhando dados entre os componentes. E por fim, temos os monitores, onde exibem informações relevantes sobre o sistema ou os dados processados. Bem, depois que a estrutura de hardware do sistema é projetado, o software do sistema é projetado. Do software do sistema design, que é o projeto do sistema de software, ela pode ser projetado com suporte de hardware, que por sua vez, esse projeto de sistema de software pode ser representado em diagramas de blocos. O diagrama funcional do sistema inteligente de monitoramento, que é o que eu estou falando agora, esse diagrama de blocos, a gente pode encontrar ele na figura 3, que ele vai mostrar, baseado na situação de congestionamento e de tráfego urbano, que é esse daqui de cima, que é dividido em 4 partes: Data Dock Model, Data Storage Model, Data Analysis Model e Data Visualization Model. No Data Dock Model, ele vai obter informações estruturadas e não estruturadas. Que nessas estruturadas são as imagens que a gente obtém por monitoramento de vídeo. Essas imagens são extraídas de dados estruturados, como as características do veículo, além do fluxo de dados ser importado para o módulo de armazenamento de dados por meio de fila de mensagens. Esses dados eles são divididos principalmente em 2 partes, sendo elas as características da situação de engarrafamento, isto é, como o engarrafamento está procedendo e as causas dessas coisas, através de uma análise externa, né? E os outros dados de imagem correspondem à situação de trânsito, tipo, para além do congestionamento, uma situação de trânsito que também é levada em consideração. O carro fica adotado como portador para acoplamento de dados em tempo real. Os dados do recurso são transferidos para o sistema na forma de fila de mensagens. E esses dados da mensagem são importados para o arquivo distribuído HDFS. A transferência de dados é realizada através do módulo de acoplamento de dados. Agora, na parte do módulo de armazenamento de dados, que é o Data Storage Module, utiliza uma estrutura distribuída Spark. Adota o servidor MariaDB para armazenar dados de situação de congestionamento de tráfego em blocos e gravar dados em vários hosts de armazenamento. Dessa forma, é possível reduzir a carga desses vários hosts em vários hosts de armazenamento. Dessa forma, pode-se a forma do sistema não é afetada, a forma de armazenamento, caso ele falhe. O módulo de análise de dados, por sua vez, que é o Data Analysis Module, o Spark é usado para analisar e passar todos esses dados. Sendo assim, a gente tem um índice de processamento quantitativo. E o processo de cálculo desse índice inteligente de monitoramento e congestionamento é dado pelos seguintes passos. O primeiro
é a velocidade média dos veículos entre os pontos de monitoramento, que a gente pode explicar através dessa pequena fórmula aqui de velocidade média. Perceba que a, a, a gente vai primeiro, geralmente é dado no SI, né, o metros por segundo, mas a gente trabalha muito com quilômetros por hora. Por isso que tem esses fatores multiplicando, 1.000 e 3.600 em cima e embaixo, respectivamente. Delta X é a distância entre os pontos de monitoramento, nesse caso o ponto A e o ponto B. O intervalo de tempo em cada imagem, entre cada imagem, é ΔT. E o número de imagens que é levado em consideração é o N, que é esse fator que multiplica ΔT. A gente tem essa fórmula de velocidade média dos veículos entre os pontos de monitoramento. E o próximo é exatamente esse aqui. A taxa de ocupação de veículos. Meu nome é Pedro Lucas e eu vou falar aqui um pouco de como calcular a taxa de ocupação dos veículos. Bem, assumindo que há N veículos na área entre os pontos de monitoramento A e B em um determinado período de monitoramento, a fórmula para a realização desse cálculo é dada da seguinte forma: PAT, que é a taxa de ocupação dos veículos no ponto de monitoramento A, é igual ao somatório de TI, tempo que o veículo I passa entre os pontos de monitoramento A e B, variando de I até N, onde N é o número total de veículos na área entre os pontos de monitoramento A e B durante o período de monitoramento, sobre o T, que é o período total de monitoramento. A fórmula calcula a proporção de tempo que os veículos passam na área de monitoramento durante um período T. Basicamente, soma-se o tempo de presença de cada veículo entre o ponto A e B e divide-se pelo período total de monitoramento, o que indica a densidade do tráfego em termos de tempo de ocupação. Também vou falar um pouco aqui sobre como calcular o tempo médio de monitoramento dos veículos. Bem, assumindo que N veículos estão congestionados entre os pontos de monitoramento A e B, dentro do período de monitoramento, a fórmula que calcula esse tempo médio é a seguinte: TAB, que é o tempo médio de monitoramento dos veículos, que é igual a 1 sobre N, onde N é o número total de veículos congestionados entre os pontos A e B durante o período de monitoramento, vezes o somatório de TI, que é o tempo médio que o veículo passa entre os pontos de monitoramento A e B, variando de I igual a 1 até N. Essa fórmula calcula o tempo médio que os veículos passam entre os pontos de monitoramento A e B. Soma-se o tempo de cada veículo e divide-se pelo tempo total de veículos N. Isso fornece uma média de tempo que os veículos permanecem na área de monitoramento, útil para analisar a duração dos congestionamentos. Eu vou falar aqui um pouco de como calcular a previsão de congestionamento de tráfego, onde a fórmula para calcular o comprimento máximo da fila de veículos em cada entrada da interseção durante um período de monitoramento T é dada por L-cross, onde significa o comprimento máximo da fila de veículos em todas as entradas, que é igual ao máximo de L-cross de M, onde significa o comprimento da fila de veículos na entrada M, e M significa o número de entradas na interseção. Isso nada mais é do que L-cross sendo o máximo valor de L-cross de M em todas as entradas. A fórmula calcula o comprimento máximo da fila de veículos em todas as entradas de uma interseção durante o período de monitoramento. Ao encontrar o valor máximo entre os comprimentos das filas nas diferentes entradas, é possível determinar o pior cenário de congestionamento. Vou falar um pouco aqui também sobre o modo de visualização de dados. Bem, esse modo ele é responsável por fornecer os resultados visuais das visualizações dos dados de tráfego. Separando por tópico, os principais seriam análise e armazenamento, onde os dados de tráfego são analisados e os resultados são salvos. O framework, que ele utiliza uma Spring MVC, que é um framework para criar aplicação web de forma organizada e escalável.
Um alívio do tempo de resposta, que é utilizado para melhorar o tempo de resposta causado pelo grande volume de dados. Os dados de análise são armazenados em cache usando RAIDs, e a redução de consultas ao banco de dados. Ao armazenar dados frequentemente acessados na memória cache, o sistema reduz o número de consultas ao banco de dados, melhorando a performance geral da aplicação. O modo de visualização de dados é crucial para transformar os resultados analisados em informações acessíveis e compreensíveis para o resultado. Olá, meu nome é Igor Silva e eu vou falar um pouco sobre como foi realizado o procedimento experimental para a coleta de dados do sistema de monitoramento baseado em Big Data e também falar um pouco sobre os resultados e suas comparações com outros tipos de monitoramento. Inicialmente, nós desenvolvemos um ambiente experimental para que os dados pudessem ser monitorados e aqui nós temos alguns dos parâmetros que foram utilizados nesse ambiente. O sistema operacional utilizado foi o Windows 7, o sensor de imagem é o CCD, o terminal de monitoramento foi o HP 500-261CX e os switches utilizados foram os S5700-28P. Então, uma vez que tínhamos o ambiente, demos início ao monitoramento e à coleta de dados. Nós pegamos os dados, o fluxo de dados que vinha de fora do sistema, e através do Kafka, nós armazenamos no servidor MariaDB. E esses dados eles foram organizados dos mais recentes para os mais antigos. E através da tecnologia Spark, nós pudemos analisar o processamento do fluxo e a congestão do tráfego, o congestionamento do tráfego desses dados. Com isso, nós pudemos mostrar quais foram os resultados e compará-los com outros sistemas de monitoramento. Então, aqui um pouco mais abaixo, nós podemos observar os resultados que nós obtivemos. Os traços com quadrados, a linha com quadrados, são o nosso sistema de monitoramento baseado em Big Data. Com círculo, um outro sistema de monitoramento, que chamaremos de sistema 1, e com triângulos, o sistema 2. Então aqui nós podemos perceber que quando a quantidade de dados é um pouco pequena, não há tanta diferença na quantidade de tempo por minuto que cada sistema leva para processar esses dados. Porém, à medida que esses dados vão aumentando, o nosso sistema ele se mostrou muito mais rápido no processamento desses dados em comparação com os outros dois sistemas. Então, nós podemos perceber aqui, inicialmente, por exemplo, quase o dobro da diferença entre o nosso sistema e o sistema 1. E essa diferença ela pode ser observada a cada vez mais que a quantidade de dados ia aumentando. Olá, me chamo Marcos Luan e agora irei falar sobre as conclusões do nosso artigo. No sistema tradicional de monitoramento de situações de congestionamento de trânsito inteligente, o tempo de consulta de dados necessário é muito longo durante o processo de análise e processamento de dados de trânsito. Por isso, foi projetado um sistema de monitoramento de situações de congestionamento de trânsito urbano inteligente baseado em Big Data. Com base na estrutura geral do sistema inteligente, o projeto, baseado em Big Data, é concluído através do projeto de partes de hardware e software do sistema de monitoramento, para verificar se o sistema proposto pode ter uma velocidade de consulta mais rápida. Foi realizado um experimento de comparação com o sistema tradicional de monitoramento urbano inteligente. Os resultados experimentais mostram que o sistema proposto pode monitorar melhor a situação de congestionamento de trânsito urbano inteligente. Com o desenvolvimento contínuo do sistema de monitoramento de veículos, espera-se que ele possa fornecer algum valor de referência para a pesquisa e desenvolvimento de sistemas de monitoramento de situações de congestionamento de trânsito urbano inteligente. Bem, já que nos agradecimentos, esse estudo foi apoiado pelo projeto
de plano de pesquisa científica do Departamento Provincial de Educação de Shanxi. E aqui estão as seguintes referências. E obrigado. Até mais.